Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Jordão e no episódio de hoje nós vamos aprender a utilizar o loop for. Como a gente estrutura o loop for no código em Python. Mas antes de começarmos a falar sobre o for, eu vou te fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu postar novos vídeos. Dê o seu like, compartilhe, comente aqui embaixo para eu receber o feedback de vocês. E sem mais delongas, roda a vinheta, produção. Então, pessoal, como eu havia falado anteriormente, a gente vai aprender o loop for. Como a gente estrutura o loop for aqui no Python. Eu quero fazer uma interação entre os elementos de uma lista, por exemplo. Então, a gente utiliza o loop for para poder fazer essa interação. Um outro exemplo é, eu quero fazer interações dos elementos de um dicionário. Então, a gente utiliza o loop for para poder fazer essas interações. Então, para a gente começar, deixa eu vir aqui para o cantinho. E como de costume, eu já deixei preparado já um material para a aula de hoje. Então, aqui na minha área de trabalho, eu criei aqui uma pasta loop for e dentro dessa pasta já tem esse arquivo. Lembrando que esse arquivo ele está disponível no meu GitHub e se você quiser ter acesso a esse arquivo e aos outros arquivos das aulas anteriores, é só você clicar no link aqui da descrição do vídeo. E lembrando também que esse arquivo ele só abre no Jupyter Notebook. Então, para você abrir esse arquivo, você tem que estar com o Jupyter Notebook instalado no seu computador. E caso você não tenha ele instalado no seu computador, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo me explicando como você instala o Jupyter Notebook na sua máquina. Então, eu tenho um arquivo aqui, como utilizar o loop for, e eu vou abrir esse arquivo com o Jupyter Notebook. Então eu venho dentro dessa pasta que está o meu arquivo, eu clico nessa parte de cima e coloco um comando que é cmd e dou Enter. Esse comando cmd, ele abre um prompt de comando dentro da pasta, no caso a pasta loop for. Esse prompt de comando aberto nessa pasta, eu vou colocar um segundo comando que é o Jupyter Notebook e vou dar Enter. Com isso, o Jupyter Notebook ele vai abrir e vai me mostrar o arquivo que está dentro daquela pasta, que é esse arquivo aqui, como utilizar o loop for, que era o arquivo que estava dentro da pasta. Então, eu vou dar o duplo clique no arquivo e aí ele vai abrir o arquivo com a parte da codificação. Então, a gente vai falar sobre o loop for. O que é o loop for em Python? O loop for, deixa eu só subir aqui rapidinho para vocês verem a definição. O loop for no Python é utilizado para iterar sobre sequências, como listas, tuplas, strings, faltou aqui dicionário também, a gente pode iterar com dicionário, ou outros objetos iteráveis. E qual é a estrutura de um loop for? A estrutura que a gente utiliza no loop for é a seguinte. A gente coloca uma variável, a gente atribui lá no loop for uma variável, tá? Uma variável que assume o valor de cada elemento na sequência em cada interação. E a gente coloca a sequência. E essa sequência, na realidade, pode ser uma outra variável também, contendo uma lista, um dicionário, uma tupla. Então, o que é essa sequência? A sequência de elementos sobre o qual o loop irá iterar. Então, conforme eu falei, essa sequência ela pode ser uma lista, e aí eu tenho todos os elementos dessa lista. Então, a gente vai fazer a interação de forma sequencial, elemento por elemento. E aqui está a estrutura de um laço for. Então, como é que eu estruturo? Eu escrevo for, aqui eu coloco a minha variável in e a minha sequência. A minha variável, ela vai ser a variável que vai receber todos os elementos da minha sequência. E essa sequência aqui, ela pode ser, conforme eu já falei, lista,
tupla, dicionário. Então, todos os elementos dessa estrutura, lista, dicionário, ela vai passar para essa variável. Então, o for, ele faz isso. Então, ele dá um loop, aí pega o primeiro elemento da sequência e coloca na variável. Faz o segundo loop, pega o segundo elemento da sequência, coloca na variável. Faz o terceiro loop, pega o terceiro elemento da sequência, coloca na variável. Então, ele vai fazer esse loop a quantidade de vezes que tem os elementos na sequência. Se aqui na sequência eu tenho 10 elementos, esse loop vai ocorrer 10 vezes. Se aqui na sequência eu tenho 1 milhão de elementos, esse loop vai acontecer 1 milhão de vezes. Vamos ver na prática como a gente aplica isso e ver funcionando. Então, eu vou fazer a interação aqui sobre uma lista. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável chamada frutas e eu atribuí para essa variável uma lista. E essa lista tem 3 elementos: maçã, banana e uva. Agora eu vou estruturar o meu loop for. Então eu começo com for, que é para, fruta. Aqui eu estou criando uma outra variável. Lembra que aqui ó, a variável está no plural, aqui está no singular. Então são variáveis diferentes. For, fruta, in frutas. Eu estou dizendo o seguinte, ó, para fruta dentro de frutas, print fruta. Aqui está a minha sequência. Essa sequência, nesse caso, é uma lista. Lista com 3 elementos. Eu poderia pegar essa lista e copiar e colar diretamente aqui, ó, dessa forma. Não teria problema nenhum. Mas por questões de organização, a gente coloca a lista dentro de uma variável e põe aqui no for aquela variável que contém a minha lista. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos explicar detalhadamente. O for, ele faz um loop. Cada loop que ele faz, ele pega um elemento da lista e coloca dentro daquela variável que você criou. Nesse caso aqui, eu criei fruta. E aí eu estou printando a minha fruta, que é no singular. Acontece da seguinte forma. Foi o primeiro loop. Aí ele vem aqui na lista de nome frutas, pega o primeiro elemento, coloca dentro da variável fruta. Aí ele vai printa fruta, ou seja, vai printar maçã. Aí ele faz o segundo loop. O segundo loop, ele pega o segundo elemento da lista e coloca dentro da variável fruta. O primeiro valor, ele some. A maçã some. Aí agora entra banana. E aí ele vai printar fruta, ou seja, vai printar banana. Aí roda o terceiro loop. O terceiro loop, ele tira a banana aqui de dentro dessa variável, pega esse elemento uva e coloca dentro da fruta. E aí print fruta. Aí vai printar uva. Depois disso, ele finaliza o loop, porque a quantidade de loops depende da quantidade de elementos que eu tenho na minha sequência. Nesse caso aqui, na minha lista, só tem 3 elementos, então ele vai rodar 3 vezes. Então, se a gente colocar, executar essa célula, ó, Shift e Enter, observe que foi impresso aqui, ó, maçã, depois banana, depois uva. Então, a cada loop que ele faz, ele imprime um elemento. Então, o for, ele faz isso. A gente consegue iterar elemento por elemento. Vamos agora fazer uma segunda interação. A gente vai iterar agora sobre uma string. Então, o que a gente faz aqui? Então, eu estou criando uma variável, ou melhor, eu criei uma variável chamada mensagem e atribuí ela uma string. Vamos ver quantos elementos tem nessa string, ou quantos caracteres. Tem 1,
2, 3, 4, a vírgula também conta, 4, 5, o espaço também conta, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então eu tenho 12 caracteres aqui. Eu vou estruturar o meu for e esse for ele vai fazer 12 loops. E aí eu estou colocando uma variável chamada caractere in aonde? Dentro da onde? Da mensagem. Lembrando que eu poderia pegar essa mensagem aqui, essa string, e colocar aqui no lugar da mensagem. Poderia fazer isso, mas eu optei em colocar em uma variável, e aí eu pego essa variável e coloco aqui. Vamos ver como é que vai funcionar esse for aqui. Vai fazer o primeiro loop. Aí ele vai pegar esse O, vai colocar nessa variável caractere. E aí vai printar caractere. Vai fazer o segundo loop. Aí ele vai pegar a letra L, vai colocar no caractere e vai imprimir o caractere. Vai fazer o terceiro loop. Vai pegar o A, vai colocar dentro da variável caractere e vai printar caractere. Então ele vai pegar todos os caracteres, inclusive o espaço, vai colocar dentro dessa variável caractere e vai imprimir. Ele vai fazer 12 vezes o loop. Então eu vou clicar nessa célula e vou executar para a gente poder ver. Então observe que o meu resultado foi o quê? Foi o print de cada caractere dessa string. Então primeiro ele pegou o O, imprimiu o O, tá aqui. Depois o L, depois o A, depois a vírgula, depois o espaço, depois o P, Y e assim sucessivamente. Lembrando que a quantidade de loop que o for executa depende da quantidade de elementos que eu tenho na sequência. Essa sequência aqui, que é a minha mensagem, ela tem 12 caracteres. E aí ele vai executar 12 loops. Continuando aqui nas interações, agora a gente vai interar sobre intervalo de número. Esse intervalo de número a gente utiliza para fazer esse intervalo o ranger. Então, o que o ranger faz? O ranger é o seguinte, você tem ali o método ranger e você pode colocar um parâmetro, 2 parâmetros ou 3 parâmetros. E esses parâmetros são o quê? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou colocando 8. Então, esse ranger ele vai criar uma lista e dentro dessa lista vão ter os números de 0 até 8. Então, o número que eu colocar aqui, se eu colocar apenas um parâmetro, sei lá, 10, esse ranger vai criar uma lista de 0 a 10. Então, sempre que eu colocar apenas um parâmetro, esse ranger cria uma lista de 0 até o valor desse parâmetro. Então, deixa eu voltar aqui para o 8. Agora, se eu colocar 2 parâmetros, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 3,8. O que esse ranger vai fazer? Ele vai criar uma lista e essa lista ela vai começar do número 3 até o número 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu colocar 2 parâmetros, ela começa a minha lista com o valor do primeiro parâmetro e vai até o valor do segundo parâmetro. Se eu colocar 3 parâmetros, por exemplo, vírgula 1, esse terceiro parâmetro aqui que eu coloco é o passo. Ou seja, como eu coloquei 1, ele vai do 3 a 8, mudando de 1 em 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu coloco aqui 0 e 10 e põe aqui passo 1, ele vai 0, 1, 2, 3, 4 até o 10. Se eu colocar aqui 2, ele vai 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, esse 2 aqui é o passo. Então, ele cria essa lista. No nosso exemplo aqui, eu vou deixar 10. Vou deixar 10. E aí eu vou rodar essa célula. Tem uma pequena observação aqui, ó. Note que o último número não está incluído. Então, se eu coloco 10 aqui, esse ranger ele vai de 0 até 9. Até 9. Sempre valor do parâmetro menos 1. Então,
ele faz o seguinte, ó. Esse range aqui cria uma lista. A gente não vê essa lista, mas é criada uma lista ali. E aí, cada elemento dessa lista vem aqui para essa variável número e depois é printado um número. É como se fosse essa lista aqui, ó, só que com os números 1, 2, 3, 4, até o 9. Então, vamos colocar para rodar, Shift Enter. Observe que ele foi, ó, de 0 até 9. Se eu colocar aqui 20, por exemplo, vai de 0 até 19. Então, Shift Enter, olha lá, ó, de 0 até 19. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, não, vou botar aqui 0,20,2. Agora eu estou dando passo de 2 em 2. 0, 2, 4, 6. Então, se eu botar aqui Shift Enter, olha lá, ele só colocou ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Ou seja, dando passos de 2 em 2. Se eu colocar aqui 3, vai ser 0, 3, 6, 9. Tá vendo? Ele dá o passo de 3 em 3. O próximo exemplo é o enumerate. O que que esse método faz, o enumerate? Ele faz o seguinte, quando você coloca como parâmetro uma lista, ele pega dessa lista o valor e o índice desse valor. Então, nesse caso aqui, eu criei uma variável, cores, e atribuí para essa variável uma lista de cores, vermelho, verde e azul. E aí eu estou estruturando aqui o meu for. For. Agora observe que eu não estou colocando mais uma variável. Eu estou colocando nessa parte aqui, ó, duas variáveis. O índice, vírgula, cor. E aí eu estou colocando in e estou colocando o método enumerate e como parâmetro a lista. Então, o que que esse método enumerate ele faz? Ele vai pegar da lista cores o elemento e o índice daquele elemento. Lembra que na lista nós temos os elementos e cada elemento ele está alocado em um índice. Por exemplo, o vermelho é o índice 0. O verde, o índice 1. O azul, índice 2. Lembram disso? Então, o enumerate ele vai pegar o elemento, o valor e o seu índice e vai jogar para essas variáveis respectivamente. Então, nessa variável que eu dei o nome de índice, poderia dar qualquer outro nome, mas eu coloquei índice, ele vai receber o índice e essa variável cor vai receber o elemento. Então, nesse caso aqui, o vermelho, ele não está no índice 0. Então, esse enumerate ele vai pegar o vermelho e vai pegar o índice 0 e vai colocar o índice aqui, 0, e o vermelho nessa variável. Aqui eu estou printando. Printando quem? O meu índice. Observe que eu estou colocando esse F fora aqui da string para dizer que eu vou colocar uma variável externa dentro da string. E aí eu estou colocando aqui, ó, abre e fecho chaves e coloco o índice e a cor eu coloco a variável cor. No segundo loop ele faz o quê? Ele vai pegar o segundo elemento junto com o seu índice, nesse caso aqui o índice 1, e vai jogar para essas variáveis. Índice vai ser agora 1 e a cor verde. E aí vai ser printado o índice e a cor. No terceiro loop vai fazer a mesma coisa, vai pegar o terceiro elemento, que é o azul, e vai pegar o índice dele, que no caso aqui é o 2. Ó, 0, 1, 2. E vai jogar ao mesmo tempo para essas duas variáveis aqui, ó, o índice e cor. E aí vai printar o índice e a cor. Vamos ver como é que fica quando eu executar essa célula. Shift e Enter. Observe aqui, ó, que o índice 0, índice 1, índice 2 foram printados e a cor também, ó, cor vermelho, cor verde, cor azul. E elas obedecem à ordem dos índices aqui da lista.
O vermelho não está no índice 0, então índice 0. O verde, índice 1, e o azul, índice 2, azul, índice 2. Então, o enumerate ele faz isso. Além de pegar somente o elemento, ele também pega o índice. Mas, para isso, nós temos que colocar duas variáveis aqui. E não uma como os exemplos anteriores. Continuando aqui, iterando sobre dicionário. Então, eu tenho aqui uma variável que eu chamei de pessoa. E aí ela está recebendo quem? Um dicionário. A gente aprendeu nas aulas passadas que um dicionário ele tem um par, e esse par é chave, valor. E essa chave e esse valor são separados por 2 pontos. Então, nesse caso aqui, eu tenho um dicionário com 3 elementos. Então, ó, primeiro elemento, segundo elemento e terceiro elemento. Isso significa que o for vai fazer o loop 3 vezes. Mas para cada elemento eu tenho um par chave valor. E como é que eu faço a interação entre esses elementos? Eu coloco a estrutura for da mesma forma que a gente utilizou no enumerate, colocando 2 variáveis. Aqui, para fazer a interação no dicionário, a gente também coloca 2 variáveis. Eu estou colocando aqui o nome chave e valor. Tem que ser esse nome? Não necessariamente. Eu estou colocando para ficar uma coisa mais organizada, mas poderia ser qualquer nome de variável. E aqui eu estou in, esse in é dentro da onde? Da variável pessoa, ponto, itens. Então, eu quero pegar os itens desse dicionário pessoa e cada item que corresponde à chave e o valor, colocar dentro dessas variáveis. Então, ele vai pegar o primeiro item, que é o nome e João. O nome, ele vai colocar na chave. E o João, ele vai colocar como valor. E aí eu vou printar chave e valor. No segundo loop, ele vai pegar o outro item. Aí esse item que tem chave e valor, ele vai separar e vai colocar a idade para a chave e o valor 25 aqui para o valor. E vai printar chave e valor. No terceiro loop, vai pegar o terceiro item. Aí ele vai pegar o terceiro item e vai dividir. O primeiro elemento do item vai colocar na chave e o segundo elemento no valor. E aí vai printar chave e valor. Observe que é parecido com enumerate, só que o enumerate ele vai pegar o índice e ele corresponde a uma lista. Já aqui não, aqui a gente coloca um dicionário e utiliza o método itens do dicionário para poder pegar a chave e o valor. E se agora a gente colocar para executar essa célula, nós temos aqui, ó, João, o nome João, idade 25 e cidade São Paulo. Ou seja, chave, valor e chave, valor. A próxima interação vai ser interação sobre tuplas, que é extremamente parecido com as interações anteriores. Lembre-se que a lista é colchetes, dicionário, chaves e a tupla é parênteses. Nesse caso aqui eu tenho o nome, o CPF, tipo sanguíneo e a idade. Lembrando que a tupla ela é imutável, ou seja, você não pode fazer nenhuma alteração com os elementos de uma tupla, mas você pode interar. Nesse caso aqui, eu estou colocando a estrutura do for, estou colocando dados pessoais, que é a variável que eu criei, em tupla. Então, ele vai percorrer todos os elementos da tupla. Nesse caso aqui, são 4 elementos. Então, esse for vai executar 4 loops e aí vai printar dados pessoais. Então, eu vou executar isso aqui, ó, Shift Enter. Então, ele executou. Ó. O primeiro é o nome, o segundo é o CPF, o terceiro é o tipo sanguíneo e o quarto é a idade. Seguindo, nós temos agora 2 tópicos para for, que é o break e continue. O que cada um faz?
Então, primeiro a gente vai ver o break. O break ele faz o quê? Ele faz uma quebra, uma pausa na quantidade de loops que a gente tem. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei a estrutura for, número, que foi a variável que eu criei, in, agora eu tenho aqui, ó, range 1,10. Ou seja, esse range ele vai criar o quê? Uma lista de 1 até 9. Coloquei aqui 10, mas esse 10 não entra. E aí eu estou colocando uma condicional. Vai ter uma aula específica de condicional, mas eu estou aplicando aqui condicional só para a gente poder entender melhor o for. Então, nesse caso aqui, eu estou colocando uma condicional. Esse if significa se. Então, ó, se a variável número for igual, dois sinais de iguais representa igualdade. Se número igual a 5, break. E o que esse break faz? Interrompe o loop quando o número é 5. E aí eu estou printando o número. Então, fazendo uma análise aqui devagar de como acontece esse for, vamos entender aqui rapidamente. Então, esse range de 1 a 10, ele vai criar uma lista de 1 a 9. Lembra que eu falei que ele cria uma lista? E aí, para cada elemento dessa lista, vai vir aqui para o número. Então, o primeiro elemento é o número 1. Então, ele vem aqui, o número passa a ser 1, aí ele vem para essa condição. O número que vale 1, ele é igual a 5? É uma condição falsa. Então, ele não entra no if, ele vem aqui para o print e printa o número. Vai printar o número 1. Aí, o próximo loop pega o 2. 2 é igual a 5? Não. Aí, ele pula o se e vai ser printado. 2. Aí 3. 3 é igual a 5? Não. Aí printa o 3. 4. 4 é igual a 5? Não. Aí printa 4. Agora, quando for 5, quando 5 vier para dentro da variável número, aí vai ser comparado aqui, ó. O número vale 5. 5 é igual a 5. É verdadeiro? É verdadeiro. Aí ele entra nessa condicional e break. Aí para de fazer o loop. Aí ele sai do for. Então, se a gente executar aqui, ó, Shift e Enter, olha o que acontece. Ele imprime o 1, imprime o 2, imprime o 3 e imprime o 4. Na hora do 5, quando ele compara 5 é igual a 5, verdadeiro. Aí ele vem e break. Aí ele para o loop. E aí, depois que ele parou o loop, ele sai do for. E aí ele vai até o número 4. Já o contínuo, o que ele faz? O continue, ele faz o seguinte, ele faz a mesma estrutura de análise com relação ao anterior, só que, ao invés do break, a gente coloca continue. E aí ele faz o seguinte, o 1 é igual a 5? Não. Então, ele printa o 1. O 2 é igual a 5? Não, ele printa o 2. O 3 é igual a 5? Não, ele printa o 3. O 4 é igual a 5? Não, ele printa o 4. Agora, o 5 é igual a 5? Verdadeiro. Aí ele entra no se e executa continue. O 5, esse 5 que está aqui no número, ele não é impresso. Aí, como esse continue está aqui, ele vai pular o 5 e vai de novo lá para o for para executar o loop normalmente. Aí ele pega o 6. 6 é igual a 5? Falso. Aí ele printa o 6. O 7 é igual a 5? Falso. Ele printa o 7. Ou seja, ele vai printar todos os números menos o 5. E aí, se eu executar essa célula, Shift e Enter, a gente vai observar que ele printou o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5, não. Por quê? Porque o número que virou 5, ele se igualou a esse 5 aqui. E aí, ele executou o continue. Então, o 5, ele não entra. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, 7 e executar a célula. Aí, agora, quem não entra é o número 7. Ou o 2. Vou botar aqui o 2. Executar, Shift e Enter. Então, não entra o 2. 1 já pula para o 3. 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, o continue, ele não interrompe o loop. Ele simplesmente não printa aquele número e ele pula.
Mas aí continua fazendo o loop. Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Nós aprendemos como trabalhar com o loop for, como fazer interações dos elementos de uma lista, de um dicionário, de uma tupla. E lembrando que esse material ele vai estar disponível lá no meu GitHub. E para você ter acesso, é só você clicar no link aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa aula e quer me ajudar a produzir mais conteúdos, eu te peço uma coisa: se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que eu postar novos vídeos. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que estão querendo aprender a programar. Deixe seus comentários aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui embaixo que eu vou estar lendo e eu vou estar te respondendo. E muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima.